Opa, boa noite, tudo bem? Opa, boa noite, bem-vindo ao banco, em que eu posso te ajudar? Então, eu vim fazer um investimento. E o que você tem em mente? Renda fixa, renda variável? Já pensou alguma coisa no assunto? Sendo sincero, eu não conheço muito, ou o que mais dá dinheiro. Bem, renda fixa é mais seguro, mas os maiores ganhos estão na renda variável. Renda variável, então. A renda variável, apesar de ter ganhos maiores, ela é bem mais arriscada. O preço das ações flutua demais e se tem uma queda muito brusca no mercado, ela pode demorar anos até se recuperar, se recuperar. Eu recomendo colocar uma parcela do seu dinheiro na renda fixa. Renda fixa não é um golpe dos bancos para acabar com a saúde e vida financeira dos clientes? Sim, é uma política muito forte aqui do banco arrancar a maior quantidade de dinheiro possível dos nossos clientes. A gente tem muito orgulho dessa prática, mas se eu tivesse uma forma de prever qual ação vai valorizar mais nos próximos anos. E como o senhor pretende fazer isso? Psicohistória. Psico quê? História. É o método estudado pelo Harry Seldon na Fundação. O livro? Ele mesmo. Você realmente quer colocar todo o seu dinheiro investido baseado num livro de ficção científica? Sim. Algo contra? Pelo contrário, me conta mais. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar da Fundação, a obra-prima do Isaac Asimov, o Bom Doutor. Ele que é um cara que escreveu diversos livros de ficção científica e vários de não ficção também. Ele realmente é uma máquina de escrever e cara prestigiadíssimo. Então, nada mais justo do que começar esse canal aqui com a sua principal obra. Que nem eu disse, a principal obra é a Fundação, pelo menos a trilogia original, porque posteriormente ele acabou lançando outros títulos. Primeiramente, ela foi lançada em forma de capítulos isolados para algumas revistas especializadas, algumas revistas de ficção científica, mas em 1951 ele reuniu esses contos que ele tinha escrito e lançou o primeiro volume chamado de Fundação. Nos anos seguintes, em 52 e 53, ele lançou as continuações, Fundação e Império e Segunda Fundação. Ele escreveu outros livros depois, contemplando o mesmo universo ali da Fundação. Duas sequências da história da trilogia original e duas prequelas, que vão contar um pouco sobre aquele universo antes dos acontecimentos do primeiro livro. Uma coisa que é muito legal da gente falar também, que até para ilustrar aqui a forma que a Fundação é relevante e importante para o cenário de ficção como um todo, ela recebeu o prêmio Hugo como melhor saga de todos os tempos, espancando até O Senhor dos Anéis do Tolkien. Então não é pouca coisa, realmente é uma obra que ganhou muito peso, muita relevância, e eu fiquei curioso para saber do que se tratava, porque eu sou um grande fã do Senhor dos Anéis e desbancar essa trilogia icônica não é para qualquer um. Mas bem, agora falando um pouco dos livros. A história se passa num universo muitos anos no futuro, onde a humanidade já colonizou o espaço inteiro. Não é um universo com diversas raças, como alienígenas, essas coisas. A humanidade realmente tomou conta de tudo. É regido pelo Império Galáctico, que tem todos os planetas ali da Via Láctea sobre sua tutela, que impõe coleta de impostos, as legislações. Toda a parte burocrática do Império, de todos os planetas, é resolvida pelo Império Galáctico. E o Império fica sediado em Trantor, que é um planeta que ele é completamente revestido por metal. Não tem nem mais vegetação vista, tudo já teve intervenção humana. É uma forma até do Asimov tentar passar para a gente essa noção de desenvolvimento tecnológico como um afastamento da natureza, talvez. Bem, e como começa a história? A história começa em Trantor com um psicohistoriador chamado Harry Seldon. Ele é um cara que desenvolveu esse método científico que mistura ciências exatas, psicologia, história e consegue prever movimentos das massas através do tempo. Então ele consegue fazer previsões muito assertivas da direção que a humanidade vai tomar. Uma coisa que é interessante a gente falar sobre a psicohistória é porque ela é uma ciência que ela prevê movimentos populacionais. A psicohistória não pode ser usada para tentar prever as ações de um único indivíduo. Realmente, ela prevê o comportamento de massas. E nesse estudo do Harry Seldon, ele preveu a queda do Império Galáctico. Só que aí, nas pesquisas dele, à medida que ele ia desenvolvendo o próprio estudo, o pessoal de Trantor, o imperador, ficou tipo, não, que isso, a gente não pode deixar isso vazar, você tá louco, você tem que parar com a sua pesquisa aí, porque, de certa forma, esse estudo dele desmoralizava o Império. Aí ele é preso, ele é chamado para uma audiência, e nessa audiência ele consegue provar para o juiz
que realmente o Império Galáctico vai ter um fim. Só que ele propõe uma solução para isso. Ele falou que o Império vai cair, não tem como, já era. Mas que se o Império caísse sem alguma intervenção, a humanidade ia cair em 30 mil anos de barbárie. Sem um Império, a tecnologia ia regredir, a evolução humana ia se retardar em 30 mil anos. Só que ele diz que se ele tivesse a liberdade de juntar um grupo de cientistas, se pudesse trabalhar numa enciclopédia galáctica, contendo todo o conhecimento da humanidade, ele conseguiria reduzir esse tempo de barbárie de 30 mil anos para somente 1000 anos. O imperador e os legisladores de Trantor até falam assim, não, beleza, isso é melhor do que os 30 mil. Só que a gente não pode deixar de fazer isso aqui, porque isso, se essa notícia se espalha, vai acabar gerando caos. Então ele é mandado para Terminus, um planeta que é completamente isolado na periferia da galáxia. E ele monta a sua fundação lá, só que ele também monta uma segunda fundação secreta no outro lado da galáxia. E a história do livro é a seguinte, a gente acompanha vários personagens diferentes através de saltos de tempo de 50, 100, 150 anos sobre como eles estão vivendo e lidando com a fundação. O livro ele tem esse caráter episódico, até por ele ter sido lançado em forma de capítulos separados, né? Mas tudo se amarra muito certinho e o Asimov ele faz uma coisa que é muito primorosa, que ele cria esse universo rico e consegue dar descrições e fazer a gente gostar de personagens, mas basicamente através só de diálogos. Então a leitura do livro vira um troço inacreditavelmente fluido. O livro é dividido em partes e essas partes são divididas em capítulos. E esses capítulos acabam tendo, sei lá, 5, 6 páginas. Então você acaba não ficando cansado, você consegue ler muito e você nem sente o tempo passando. Realmente dá para entender o prestígio que essa obra tem. Um reflexo do sucesso dessa obra foi que em 2021, no ano passado, a Apple TV comprou os direitos da fundação e produziu uma série, e foi um sucesso. Tanto que já teve a segunda temporada confirmada, se não me engano, para o fim desse ano mesmo, 2022, ou início de 2023. Depois de terminar a leitura, deu para entender o renome que essa obra tem, por que ela é considerada a melhor obra de ficção científica de todos os tempos, por que do murmurinho, né? Por que todo mundo gosta desse livro. E eu acho que é uma leitura muito fluida, muito fácil. Se tem alguém querendo começar a ler ficção científica, é uma excelente porta de entrada. Se você gosta de ficção científica e não conhece a fundação, não leu a fundação, o direito de distribuição dela está com a Aleph, editora Aleph, e você pode encontrar ela de 2 formatos. Um é nesse daqui, que eu mostrei no início do vídeo, que é um box com os volumes separados. Você pode comprar os volumes separados fora do box, e você também pode comprar ela em edição de aniversário, volume único, que contempla a trilogia clássica. E essa edição aqui é muito bacana, que ela vem ilustrada, ela tá muito bonita. Então galera, o vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, considera deixar um like, se inscrever no canal, deixa um comentário lá pra gente na aba de comentários também, pra gente conversar, criar uma comunidade interessante. O vídeo fica por aqui e a gente se vê na próxima. Você tem certeza que esses números aqui estão certos? Sim. Já revisei eles pelo menos 10 vezes. Pelas barbas de Warren Buffett, nós vamos ficar ricos. Eu nunca pensei que a Dolly fosse comprar Coca-Cola e ganhasse corrida espacial para chegar em Marte. Se a gente colocar a nossa grana nisso agora, em 340 anos, a gente já vai ter o retorno. Pera, o quê?